Hoje no E aí, Doutor, conheça os métodos de remoção de tatuagem. Que antes de você fazer uma tatuagem, você tem que pensar. O que fazer quando acontece isso com o seu filho adolescente? Fala. O Roberto foi preso com maconha. Confira agora no E aí, Doutor. Dr. Antônio Spreisser, clínico geral e médico de família, apresenta agora E aí, Doutor? Está começando o E aí, Doutor? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje você vai se divertir e aprender muito. Fique conosco, porque o programa está demais. Vou começar o programa fazendo uma das coisas que eu mais gosto, sabe o que é? Responder as perguntas da nossa plateia. Boa tarde, tudo bem? Quem tem dúvidas hoje aqui? Nossa, muita gente. Eu vou começar aqui nessa fileira. Boa tarde, como vai a senhora? Boa tarde. Qual o seu nome? Ana Maria. Dona Ana Maria. Obrigada. Qual a sua pergunta? A minha pergunta é a seguinte. Eu tenho há 3 anos, eu faço controle de diabetes. E eu fico encucada porque minha glicemia cai, mas o colesterol não. Uhum. Ele está sempre lá nas Lá em alturas. cima. É. Então, isso é uma dúvida, uma curiosidade que eu tenho de saber o porquê. Muito obrigado. Muito obrigada, senhora. Obrigado pela sua pergunta. Pode sentar-se. O que acontece é o seguinte. Existe o metabolismo das gorduras, que é diferente do metabolismo do açúcar. Então, a senhora está fazendo um tratamento para o seu diabetes. Mas acontece que tem muitas pessoas que estão vendo esse programa que tem exatamente o seu problema, que é o colesterol alto. Mas o colesterol alto não tem nada a ver com açúcar. Então, a minha dica para a senhora é, tem que abaixar o colesterol. Mesmo com a dieta, quando a dieta não é suficiente, a gente tem que começar a tomar remédio. Porque tem muitos atletas que vão para a Olimpíada, que treinam o dia inteiro e que têm colesterol alto também. Não é só a senhora. É uma coisa hereditária, que a senhora herdou de pai para filha. Sim, a senhora vai herdar para os seus filhos também, infelizmente. Tá bom? Procure seu médico e vamos tratar o colesterol. Obrigada. Muito bem. Quem mais tem perguntas aqui na plateia, hein? Eu vou continuar nesse lado aqui ainda. Quem aqui tem pergunta? Você? Pode levantar. Boa tarde, como vai você? Qual o seu nome? Carla. É verdade que quando a garota mais tarde tem seu período menstrual, mais cedo ela entra na menopausa? Na menopausa? Olha, não tem relação nenhuma. Às vezes você começa a menstruar, que a gente chama de menarca. Menarca é a primeira menstruação da mulher. Às vezes você fica com 13 anos, com 14 anos, a primeira vez que você menstrua, e de repente você vai entrar na menopausa com 50, 60 anos. Não tem muita relação. O que vai ditar mesmo é a hereditariedade, é a genética. O que a sua mãe, muitas vezes, aconteceu com ela, a sua vovó, provavelmente vai acontecer com você e acontecer com a tua filha também. Tá bom? Ok, agora eu vou passar para esse lado aqui. Quem tem perguntas aqui para mim? Você. Qual o seu nome? Pode ficar de pé? Priscila. Priscila. Boa tarde, Priscila. Qual a sua pergunta? Eu sempre acho que estou usando o sutiã do tamanho certo, mas sempre me sinto incomodada. Isso é prejudicial à minha saúde? Tamanho de sutiã é uma coisa que 85% das mulheres usam o sutiã errado, porque às vezes não sabe o tamanho certo. Às vezes a mulher tem o busto muito grande, a mama muito grande, e o sutiã pequenininho. E às vezes é o contrário. A mulher tem os seios pequenininhos com um sutiã muito grande. Tem um teste que eu queria que você fizesse. Você faz? Faz? Fica de pé. Levanta a mão direita assim. Levanta a mão direita. Isso. Agora com a outra mão esquerda, põe embaixo da sua mama aqui e vê se está saindo alguma coisa para fora. Se tiver saindo alguma coisa para fora, está saindo? O seu sutiã é pequeno. Então isso é um teste que vocês podem fazer. Obrigado pela sua pergunta. Quem mais tem perguntas? Você? Boa tarde. Boa tarde. Qual o seu nome? Leila. Qual a sua pergunta? Eu queria saber se mulheres que amamentam têm menos chance de ter nódulos. Obrigado pela sua pergunta. Pode sentar-se. As mulheres que amamentam, é sabido que elas têm menos chances de ter câncer de mama.
Mas nódulos é outra coisa, porque a gente sabe que o nódulo pode ser benigno e pode ser maligno. Os nódulos benignos, eles podem acontecer nas mulheres que amamentam, porque às vezes aqueles ductos da mama que ela está amamentando podem entupir e formar esses nódulos, são benignos e com compressa melhoram. Então, câncer de mama tem menos para quem amamenta, ok? Obrigado pela sua pergunta. Bem, nas ruas tem muita gente querendo também saber respostas do nosso programa. E é o que nós vamos acompanhar agora. Vamos ver. Doutora, é verdade que existem antibióticos que cortam o efeito do anticoncepcional? Boa pergunta. É verdade, sim. Existem remédios, principalmente a rifampicina, é um antibiótico que a gente dá no tratamento da tuberculose. E os outros remédios são os anticonvulsivantes, que são remédios usados para tratar crise de epilepsia. Esses dois tipos de remédio, eles podem cortar o efeito do anticoncepcional. Então, toda vez que você estiver tomando anticoncepcional e tiver que tomar algum outro medicamento, use camisinha. Bem, a Marta de Niterói, do Rio de Janeiro, mandou uma dúvida por e-mail. Vamos ver. A Marta escreveu: como posso evitar que a gordura se acumule debaixo do meu ombro, nas bordas das axilas? Bem, eu sei que isso é um problema para muitas pessoas, mas essa gordura surge porque geneticamente é onde você armazena a gordura. Existem muitos exercícios que funcionam bem para essa parte do corpo. Um deles é pegar peso e levá-los acima da sua cabeça. Esse movimento, você fazendo com peso, você vai exercitar a musculatura de baixo. E o outro tipo de exercício é esse que eu vou fazer aqui agora para você ver. A senhora pode segurar o microfone para mim? Obrigado. Você coloca os pés nessa posição, depois você flete o teu tronco, coloca num andar ou num degrau e você olha para frente e começa a fletir seu corpo, contando até 10. 1, 2, 3, bem rápido. Você pode fazer até 2 a 3 repetições. Você vai queimar essa gordurinha aqui e vai te ajudar a ficar mais forte. Continue mandando as suas dúvidas por e-mail r7.com/doutor ou participe do nosso clube de assinatura para receber dicas de saúde e qualidade de vida. Envie DR para 22030. DR para 22030. Obrigado. Tem uma coisa que todos os pais se preocupam: como criar os filhos. Na adolescência, então, nem se fala. Nós nos deparamos com situações tão inusitadas que muitas vezes ficamos perdidos, sem saber o que fazer. E é por isso que hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a família inteira: como deve ser a relação entre pais e filhos. É claro que não existe uma fórmula mágica, mas todos nós gostaríamos de ter várias opções na hora de agir. Para me ajudar a mostrar quais são esses caminhos, eu convidei o psicólogo Marcelo Sodelli. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Como vai? Boa tarde. Boa tarde. Doutor Marcelo, aqui no Brasil, na atualidade, qual é o maior problema da relação entre pais e filhos? Acho que o que a gente tem que pensar, na verdade, é em relação ao conflito de interesses que tem na relação dos pais, que geralmente eles estão pensando mais na questão da segurança, né? E os adolescentes geralmente estão pensando na questão da liberdade. Quer dizer, os pais querem uma coisa e os filhos querem outra coisa. Exatamente. E como é que a gente tem um ponto de entendimento aí, não? Eu acho que o importante é pensar numa trajetória, né? Pensar que a relação é uma relação que ela tem uma história. Então, esse adolescente já foi criança. E é importante, então, desde o começo, criar uma relação de confiança e de diálogo, onde, de fato, o filho possa conversar com os pais de maneira bastante aberta, que ele possa, de fato, confiar nos pais, que ele não fique com medo de contar os problemas que estejam passando. Doutor Marcelo, e esse conflito de interesses, como a gente está acabando de falar, e o senhor ponderou muito bem, esse conflito pode gerar algum problema de saúde, tanto para os pais como para os filhos? Acho que quando existe uma restrição, né, um estreitamento da liberdade de um ser humano, eu acho que você está, de alguma forma, contribuindo para que a saúde seja, de alguma forma, prejudicada. Porque o que eu noto no consultório, no dia a dia, é o seguinte: os pais chegam desesperados,
O pai não dorme à noite, a mãe não dorme à noite porque espera os filhos chegarem. Isso cria ansiedade, às vezes depressão, até crise de hipertensão arterial. E essa briga, entre aspas, que a gente vai viver daqui a pouco aqui no nosso programa, a gente vê que acaba abalando muito a saúde, tanto do pai e da mãe como do próprio adolescente, que muitas vezes quer beber mais do que pode, quer ir para outros caminhos e não deve fazer essas coisas. Agora, quero que todos vocês acompanhem comigo esta cena. Vamos ver. Meu filho, você acabou de chegar, vai sair de novo? Claro, né, mãe? Hoje é sexta-feira. Sei. Vai aonde com essa mochila nas costas? Pra praia. Como praia? Mãe, eu já tinha falado. O Rafa e o Gabriel armaram da gente ir. Todo mundo vai. Ah, eu quero tanto ir. Querer é uma coisa, poder é outra. Eu não autorizei, a gente não conversou sobre isso. Mas todos os meus amigos vão. Mas se todos os seus amigos se jogarem da ponte, você se joga? Não vai, tá acabado. Você vai fazer isso, né? Já fiz. Não vai e ponto final. Eu vou sim. Quer ver? Ah, não vai não! Doutor Marcelo, numa cena dessa que a gente acabou de presenciar, o que os pais devem fazer exatamente agora? Então, eu acho que o que ficou evidente é que o diálogo ele foi cortado. Começou de uma mera conversa para uma briga. Entendi. Eu acho que o caminho da briga, realmente, ele afasta as pessoas. Quanto mais alto uma pessoa fala, menos a outra ouve. Nesse sentido, a mãe poderia ter tentado trazer o filho mais para perto nessa hora. Quer dizer, conversar mais com ele e explicar o porquê que ele não devia ir para a praia ou devia ter avisado antes, uma semana antes, programar essa viagem, mais ou menos isso. Exatamente. Tentar entender qual é o medo que essa mãe tem. Né? O que riscos que esse menino está correndo e o que ela está pensando em relação a isso. Então, em vez de colocar uma regra, né, na forma de briga, tentar perguntar o que está acontecendo, com quem você vai, vamos conversar mais sobre isso, pensar que tem uma próxima vez. Né? A vida não para numa única cena, a vida continua. Agora, doutor Marcelo, a gente nota que existem adolescentes que são mais fáceis de serem conduzidos, né? Sim. Mas existem os adolescentes que são muito rebeldes. Sim, sim. Com esses adolescentes rebeldes, que também têm amigos que também são mais rebeldes, como que a gente deve agir numa hora dessa, hein? Então, eu acredito que o caminho, de fato, é criar uma relação onde esse adolescente se sinta livre para contar o que está, de alguma forma, incomodando. Entendi. Mesmo quando as questões são mais perigosas, se ele encontrar apoio nos pais, os pais vão se sentir mais seguros também. E se ele simplesmente resolver fugir? Ele peita a mãe, ele peita o pai, pega a mochila, abre a porta e se manda. E aí, como que a gente faz? Então, aí eu acho que tem uma questão bem importante, que é a continuidade da história. Né? A gente perdeu o controle nessa hora, de fato. Né? Foi embora e aí você não tem muito o que fazer. Mas é importante pensar o que vai acontecer depois. Que tipos de consequências esse adolescente vai ter com os pais? Ele vai ser cobrado? Toda liberdade exige responsabilidade. Eu acho que esse é o ponto. Bem, plateia, vocês acabaram de ver essa cena da rebeldia do filho querendo ir para a praia. Eu queria saber, alguém aqui da plateia já passou por uma situação parecida com essa? Pode levantar a mão. Boa tarde. Boa tarde. Qual o seu nome? Alexandra. Alexandra. Qual foi a situação? A minha mãe me mandou embora de casa, não queria mais que eu voltasse e eu fui. Mas o que você fez? Bom, foi assim, eu fui pra casa do meu namorado, que eu tinha combinado, aí passou um pouco da hora, passou acho que uma meia hora a mais do que eu deveria ter ficado. Mas espera aí, meia hora no relógio dela ou no seu relógio? Não, meia hora no relógio das duas. Das duas? É. Aí eu fui ligar pra ela pra avisar o que tinha acontecido, né? Por que eu tinha chegado atrasada. Aí ela me mandou embora. Falou assim, não, eu não quero mais você aqui, tchau. Pode pegar sua roupa e vai embora. Vai morar na rua. Já tinha acontecido isso antes, alguma vez? Já. Só que não só com a minha mãe, mas com meu avô, com a minha avó. E você voltou pra casa ou não? Ou ficou fora da sua casa? Então, eu fiquei uma semana fora. Fiquei morando... E aí, quem que abaixou a guarda? Foi você que abaixou ou foi sua mãe? A minha mãe. Porque ela viu que ela estava errada. Ela ligou e falou que estava errada, desculpa. Falou, pediu desculpa. Doutor Marcelo, quem está errado aí? A mãe ou a Alexandra, que realmente começou a se atrasar mais no horário de chegar em casa? Eu acho interessante pensar o seguinte, quando você está pensando numa medida de cuidado,
né, e você põe uma regra para tentar proteger o outro, a gente estranha quando você acaba exagerando nessa medida. Entendi. E você acaba colocando a pessoa num grau maior de vulnerabilidade. Entendi. Né? Então, imagina, um pai que coloca o filho para fora de casa, de fato, está fazendo com que o risco aumente muito. Exatamente. Então, isso realmente Quer dizer, é bastante estranho. aquele pai e mãe que sempre tem uma certa conduta com o adolescente e, de repente, ele extrapola e fala, agora chega, você está expulso de casa. Sim. Ele está abrindo muito, Sim. Expondo cada vez mais o adolescente a outras situações. Né? Em vez de cuidar, ele né, tá no expondo. sentido de proteção, ele está colocando ainda em maior risco. Eu queria convidar a todos agora a assistir a uma outra situação. E aí, filho, já sabe o que você vai fazer no fim de semana? Não, nem planejei nada. Tava a fim de ficar de boa aqui em casa. O quê? Não. Eu acho que mudaram esse meu filho. Impossível. Essa sua namorada, em 3 meses, conseguiu transformar você da água pro vinho. De baladeiro a rapaz caseiro. Eu tô achando ótimo isso. Você não pediu? Então, conseguiu. Eu acho ótimo, muito bom. Só assim você tá em casa e não tá na rua, sabe lá, fazendo o quê? Mas você não vai ver a Aline esse final de semana? Ah, vou sim. Ela vai passar o final de semana aqui em casa. Ela vai dormir aqui? Os pais dela sabem disso? Já sim. Ela deve estar chegando daqui a pouco. Então tá. Depois você vai lá dentro, pega uns lençóis e prepara a cama dela lá no quarto da sua irmã. Ah, qual é, mãe? A Aline vai dormir comigo no meu quarto. Ah, mas você tá de brincadeira. No seu quarto, mas nem pensar. Doutor Marcelo, nessa situação em que a namorada ou o namorado vão dormir na casa do outro e os pais têm essa briga, como deve ser resolvida essa história? Então, eu acho interessante que a mãe, ela fez uma primeira fala que é bem importante. Primeiro, os pais da namorada estão sabendo disso? Né? E ele fala que sim. Aí a pergunta é, eles estão sabendo que vai dormir no mesmo quarto? Eu acho que essa cena traz uma questão de ordem ética. Quando a gente recebe alguém em casa, seja a namorada, seja um amigo, os pais, né, dessa pessoa que foi convidada estão entendendo que nós vamos cuidar de alguma forma dessa pessoa. Então é interessante pensar essa questão. Quando eu recebo na minha casa, eu tenho que ter uma certa coerência com isso. Então me parece que um dos pontos fundamentais era de fato essa mãe talvez ligar para outra mãe e conversar sobre o assunto. Entendi. Veja, a questão sexual ela é um tabu. E nesse sentido, é muito difícil conseguir resolver se deve ou não deixar dormir. Eu acho que eu volto na questão da responsabilidade. A sexualidade é prazerosa, mas ao mesmo tempo pode ter problemas. Alguém da plateia já viveu uma situação igual a essa, que muitas vezes podem ser muito embaraçosa? Uma situação igual, assim. A senhora daí? Boa tarde. Boa tarde. Qual o seu nome? Leonice. Dona Cleonice, o que aconteceu? Obrigado. Tá. Eu tenho um filho, né? E esse filho, costumeiramente, a namorada vai ou ele vai e é assim. E a senhora aprovou essa situação? Ele pediu para a senhora autorização? Não. Ele simplesmente agiu? Simplesmente agiu, entrou e agora ficou uma situação meio assim que difícil. E a senhora se sentiu um pouquinho roubada nessa situação? Sim, um pouco. Ou passada para trás? Sim, um pouco invadida na minha Invadida no seu espaço, inclusive, sim, né? Sim, com uma pessoa assim praticamente estranha no recinto. E a senhora conhecia essa namorada dele? Não. Nunca conheceu? Não. E ela tem ido ainda à sua casa? Ela frequenta a sua casa? Frequenta ainda. E a senhora conhece os pais dela? Não. Não conhece? Não. Há quanto tempo está essa situação? Ah, mais ou menos uns 4 anos. 4 anos? É. Bom, pelo menos é a mesma namorada, né? É a mesma namorada, né? Pois é. É isso aí. Muito obrigado. Por isso. Muito bem. A última cena que vamos ver agora é delicada, mas infelizmente está se tornando muito frequente nos lares brasileiros atualmente. Vamos ver. Alô? Sim, é ela. Que? Delegacia? Delegacia? O que aconteceu? O Roberto tá na delegacia. Mas o que aconteceu? Fala, o que aconteceu? O quê? Maconha?
a gente já tá indo por aí. Fala, o que foi? Não, já estamos indo. Fala. O Roberto foi preso com maconha. Meu Deus. Doutor Marcelo, infelizmente, a gente tem presenciado muito, eu como médico, os pais ficam desesperados. O que o senhor tem a dizer sobre essa situação? Acho que a primeira coisa, assim, infelizmente, a questão das drogas é tratada, aqui no Brasil principalmente, como uma questão de polícia. E deveria ser tratada como uma questão de saúde. Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que essa é a nossa realidade, né? Felizmente tem a nova lei de 2006 que separou o traficante do usuário. Então, nesse caso especificamente, acho que valeria a pena a gente pensar que tipo de uso esse menino está fazendo. Porque uma coisa é você usar, outra coisa é você fazer o tráfico. E como os pais devem se portar perante esse fato? Quer dizer, eles vão à delegacia, vão ouvir o delegado, provavelmente vão tirar o adolescente de lá. Sim. Agora, como levar isso à frente? Como deve se sentar e conversar com esse adolescente? Que passo deve... Porque é um impacto, é um trauma que acontece. Eu acho que é bem importante esse assunto, até para a gente lembrar também das drogas lícitas, não só das ilícitas. A maconha é uma droga proibida, mas vamos lembrar também que tem o álcool, que é uma droga lícita, embora proibida para menores. Então, o jovem acaba perdendo um pouco a referência, porque na cabeça dele talvez não tenha muita diferença entre as drogas. E é importante ter essa clareza. Alguém da plateia também já teve alguma vivência com esse tipo de coisa? Ter que buscar o filho na delegacia por causa de droga? Alguém? Senhora, boa tarde. Boa tarde. Qual o nome da senhora? É Sandra. Dona Sandra, obrigado pela sua coragem de falar sobre esse problema para nós. O que aconteceu? Eu tenho uma neta de 14 anos que deu muito trabalho, porque ela começou a beber um pouquinho de cerveja com a mãe, bebe um pouquinho de cerveja com a colega, aí dali já saindo, bebendo muito mais. Há uns 5 meses atrás, ela chegou totalmente embriagada, né? E eu falei com a mãe dela falou que era coisa do adolescente. E aí chamei em casa, conversei, expliquei não só o que causa, né, o problema sério de saúde, vários problemas que a gente sabe que causa a bebida. Eu acho que tudo é uma questão de conversar. Eu acho que a família está muito longe, né, com a adolescência muito assim agitada, com muitas coisas. E o jovem ele se acha dono de si. Só que depois, lá na frente, se não tiver a família, porque a base é a família, claro, e a base é a conversa. Eu acho que a conversa hoje é fundamental, está tendo muito pouco. Então, no caso da minha neta, caso verídico, a minha filha mesmo não sabia lidar com a situação. Está certíssimo. Muito obrigado. Família. O que eu queria dizer a todos que estão vendo esse programa agora é que o álcool, ele abre as portas para outras drogas. Não é só a maconha, não é a cocaína, não é o êxtase, é o álcool. Tome cuidado. Doutor Marcelo, eu gostaria de saber outra pergunta. Nos Estados Unidos, a gente presenciou cenas dantescas, às vezes, do pai querendo fumar maconha com o filho. Dizer que é uma coisa legal, que é uma coisa bacana, que une muito as pessoas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O importante agora é a gente entender que apenas dizer não para as drogas não é suficiente. Eu acho que a tônica é realmente abrir um diálogo onde você possa conversar sobre os assuntos, né? Existe essa proposta bastante proibicionista que prega basicamente o diga não às drogas. Se isso fosse tão simples, a gente não teria problemas com isso. Eu acho que é importante a gente perceber que a relação entre pais e filhos tem que ser realmente uma relação de confiança. Veja, não confundir confiança com banalizar essa relação. Então, por exemplo, quando você traz esse exemplo, a gente tem que tomar um certo cuidado. Exato. Até porque, de que modo que esse adolescente vai entender isso? Acho que é isso que é importante. Independentemente de quais atitudes pais e filhos tomem, o importante é sempre manter o diálogo. Eu espero que essa brincadeira que fizemos aqui hoje seja uma boa desculpa para que as muitas famílias que estão nos assistindo iniciem uma conversa e diálogo. Eu queria agradecer a todos os meus convidados. Vocês foram maravilhosos. Esses atores souberam interpretar a realidade do dia a dia. Muito obrigado. Doutor Marcelo, excelente a sua explanação. Obrigado. Volte sempre. Muito obrigado pelo convite.
Registrar na pele desenhos e mensagens é costume em diversos povos há milhares de anos. Mas de uns tempos para cá, o costume virou moda e muitas pessoas, movidas pelo impulso, esquecem um detalhe: tatuagem é para sempre. E como para sempre é muito tempo, algumas pessoas se arrependem no meio do caminho. Vamos ver. Várias celebridades viraram notícia ao retirar tatuagens que fizeram em homenagem a outras pessoas. Débora Seco apagou uma tatuagem que fez no pé, homenageando o ex-namorado Falcão, vocalista da banda O Rapa. A atriz americana Megan Fox também já se arrependeu de uma tatuagem. Ela removeu o desenho de Marilyn Monroe que tinha no braço. Joana Machado, ex-namorada do jogador de futebol Adriano, o Imperador, removeu uma tatuagem da costela feita em homenagem a ele. A musa do carnaval, Viviane Araújo, também teve uma tatuagem removida. Eu fiz a tatuagem, acho que em janeiro de 2005 e resolvi tirá-la em agosto de 2007. Era um nome que já não fazia mais parte da minha vida, então eu resolvi tirar. O procedimento ainda é longo, né? Então eu ainda estou tirando. Já tem 3 anos, né? O processo é com laser, né? Que ele vai direto na pele, como se estivesse queimando a pele. E já saiu bastante, já tá bem clarinha. Dói muito mais para tirar uma tatuagem do que para fazer. Ah, eu já fiz outra tatuagem. Agora eu tenho o nome do meu noivo. Desse aqui eu me arrependi, né? Espero não me arrepender desse, eu tenho certeza que não. Metade das pessoas que fazem tatuagem se arrependem em algum momento da vida. E é claro que a minha assistente do dia tem tatuagem. Seja bem-vinda, Caroline. Como vai? Tá boa? Tudo bem? Tudo bom. Obrigado que você veio, viu? Eu que agradeço. Conta pra gente, o que aconteceu? Você pôs uma tatuagem, deixa eu mostrar aqui. Olha, gente. Olha o tamanho da tatuagem da Caroline, olha. Mas olha, não era assim não, viu? Como que era antes? Era uma palavra, era um nome. Era o nome de alguém? Era o nome de alguém. Eu aposto que era o nome do seu namorado. É, o nome do meu ex-namorado. Ex-namorado. Quanto tempo você ficou com esse namorado? Pouco tempo. Quanto? Pode falar, não tem vergonha, não. 4 meses. 4 meses e ela já fez uma tatuagem. Olha! Mas conta pra gente, o que aconteceu? Eu fiz, todo mundo fala, você vai se arrepender. Só que a gente acha naquele momento que o amor é eterno, que vai ser pra sempre. Mas nada é eterno, só amor de pai e mãe. Fiz, amei, na hora foi lindo. Aí, conforme o tempo passou, o relacionamento não foi mais tão lindo assim. E aí a vontade de apagar era maior do que ficar olhando para aquilo e revivendo todo aquele momento. E aí você pôs aí uma outra coisa que não é mais o nome dele, mas só fica... para esquecer, né? Apaga daqui, mas não apaga daqui, nem... Quem também vai falar com a gente sobre isso é o tatuador César. Boa tarde, César. Boa tarde, doutor. Obrigado pela tua presença, viu? É um prazer estar aqui no programa. Ô César, conta pra gente o seguinte, você que é um profissional que todo mundo se conhece aqui em São Paulo e no Brasil, como é que é isso? As pessoas se arrependem mesmo, ou não? Se arrependem por nome, no caso dela, às vezes por moda também, né? A coisa passa 15 anos, a moda toda gira, ela quer... mudar, estilo muda, ela faz uma coisa adolescente que não acompanha, né, o glamour de uma mulher quando está mais velha. É verdade. Não é? Então tem adaptação. Agora, por exemplo, você que é profissional nessa área, quando a gente faz uma tatuagem, aquelas daqui ou aqui, ou aquela, qual é a porcentagem disso que chega para você depois e fala assim, César, dá para você dar um jeito de tirar ou mudar? É frequente ou não? Hoje em dia é menor. Menor? Eu acho que em anos 80, começo dos 90, que ainda tinha aquela restrição de alguns trabalhos que rejeitavam. Entendi. Hoje em dia, cada vez cai por terra. Eu acho que hoje o tatuador é o primeiro a perguntar se o rapaz vai ser advogado, então a gente não vai fazer na mão. Entendi. Então a gente não vai fazer no antebraço, fazer uma coisa regrada para um momento de diversão de praia, que não tem nada a ver com o momento profissional. Entendi. Agora, no caso da Caroline, ela fez outra tatuagem aqui, ó, tá vendo, ó? Ela pôs um nome. Você que é profissional, é fácil transformar isso aqui em outra coisa também? Não, é sempre difícil. Cobertura é difícil. É difícil? A gente sempre... O melhor resultado é um laser. Né? O laser? O laser, ele tira a tatu e você pode até fazer uma coisa em cima, ou em alguns casos, com um profissional de laser bom, a pele volta ao normal.
Volta. Né? Tem muitos casos que queima a melanina, né? Ele é muito profundo. Tudo está em desenvolvimento. Como a tatuagem é nova e tem 20, 30 anos de modernidade, o laser vem atrás tentando consertar, arrumar o que ela e vai aprendendo também, que a tinta evolui. E você trabalha com laser ou não? Eu não trabalho, mas eu trabalho com dermatologista em paralelo. Entendi. Para a gente poder pôr e tirar, né? Agora, eu vou te convidar para colocar este jaleco, tá? Aqui. Muito bom, Caroline. E eu também vou colocar o meu jaleco. Assim, nós dois ficamos iguais aqui. Bom, agora, eu vou convidar todo mundo que está aqui a aprender um pouquinho com a gente sobre pele, o que é. Então, assim, a pele está aqui em cima. Essa camada da pele é chamada epiderme porque ela fica em cima. Aí vocês vão ver que tem uma camada mais para baixo, essa amarela, que é chamada de derme, que é mais profunda. Quem faz tatuagem, o César está aqui, ele sabe que ele começa com uma agulha, com tinta, ele vai fazendo, vai perfurando a epiderme e ele pode chegar aqui na derme. E quando a tinta adere na derme, aí é difícil sair, porque é uma camada mais inferior, essa camada tem nervos, tem vasos sanguíneos, por isso às vezes... César, pode sangrar às vezes, né? Pode, muito pouco mais sangra. Sangra às vezes, né? Porque a camada da epiderme, quando você vai se aprofundando, como eu estou mostrando, já pega vasos sanguíneos e nervos. Existem alguns cremes importados, que você já deve ter ouvido falar, que prometem tirar a tatuagem. Sim. Eu quero te convidar, vamos começar a passar esse creme aqui em cima? Vamos passar aqui, vamos lá. Pode passar, eu passo mais. Isso. Vou passar aqui, ó. Vamos lá. Esses cremes importados, eles prometem, mas não conseguem. E vocês vão ver que não acontece nada, porque a tatuagem fica mais profunda. E aí, a gente vai continuar a ver o que pode fazer para tirar essa tatuagem aí, tá bom? Existe também um outro método chamado dermoabrasão. A dermoabrasão, Carolina, você sabe o que é dermoabrasão? Não. Segura aqui. Você quer isso, né? Sei. O que é? Eu acho que eu sei. Isso machuca. Claro que machuca. É uma escova de aço. A dermoabrasão funciona assim, olha. Você tem a tatuagem aqui e você tenta fazer isso, ó. Ó. Olha o que acontece. Você lesa a pele, sangra e dói muito. E às vezes você não consegue retirar totalmente a tatuagem. Chega até ser um método, né, César? Meio medieval, né? Medieval. Você faz isso, sangra e dói. Tenta você fazer um pouco aqui pra mim. Vai lá. Olha aí. Olha a dor, como é difícil. E muitas vezes não chega até onde tem que chegar. E se chega aqui embaixo, sangra, pega os nervos, pode causar infecção na pele, manchas, cicatrizes, que depois é muito difícil de você remover. Outro método de remoção de tatuagens é chamada crioterapia. Crio, em latim e grego, é frio, gelo. Você sabe com o que é feita? Não. Nitrogênio líquido. Agora, vocês sabem aqui da plateia de casa a temperatura do nitrogênio líquido? Menos 80 graus. Menos 80 graus. Eu vou demonstrar como que a gente pode usar a crioterapia. Para isso, olha aqui, olha. Você vai colocar essas luvas, que a gente vai mexer com nitrogênio líquido, e aí agora a gente vai ver como é que o nitrogênio líquido, essa baixa temperatura que eu falei, pode tirar uma tatuagem. Então, olha só. Essas aqui são as gotículas de tinta que tem na nossa pele. A gente vai mergulhar, vai colocar o nitrogênio líquido nela, pode colocar dentro do nitrogênio líquido. Agora vocês estão vendo o nitrogênio, pode soltar? Vocês vão vendo o nitrogênio líquido agir na pele. E isso vai fazer o quê? Normalmente vai acontecer isso daqui, ó. Eu vou tirar agora aquela gotícula e olha o tamanho que ficou. O que acontece? O nitrogênio líquido passa pela pele, pela epiderme, entra na gotícula de tinta e dissolve esses pigmentos de tinta que você tem. Isso o corpo depois pode reabsorver. Bem, mas muitas vezes o nitrogênio líquido ele não faz esse efeito. Ele pode lesar a tua pele, causar bolhas, pode até dar problemas e manchas irreversíveis. Vamos tirar essa luva agora? Você sabe qual é o método mais aceito para tirar a tatuagem? Não. Não sabe? Não. Então, você gosta de óculos escuros? Gosto. Então, eu vou te convidar agora para colocar esse óculos escuro, porque eu vou falar agora do laser.
o método mais eficaz para a remoção de tatuagens hoje em dia é o laser. E o laser funciona assim. Ele vai agir diretamente no pigmento que está na minha pele. Então eu vou pegar o laser agora, ó. Vou fazer essa técnica aqui, ó lá. Laser, estão vendo? Ó, vermelhinho. E vai agir na minha pele, epiderme, ó. Olha o que vai acontecer. Eu estou aplicando o laser agora. Vou aplicar mais laser. Olha lá. Você consegue, com o laser, remover o pigmento da tinta que está entre a epiderme e a derme. Esse é o método mais aceito atualmente. César, você confere? É o mais usado hoje em dia, né? É o método mais utilizado. Mais seguro, que dá melhores resultados e ainda tem várias variações de laser, né? Por causa que o senhor falou da profundidade. Esse é o maior problema para o profissional do laser. E ele é mais eficaz de todos esses métodos que a gente acabou de falar. Então, por isso que antes de você fazer uma tatuagem, você tem que pensar. Antes de você fazer, você vai lembrar do programa E aí, doutor, não é? De tudo que a gente está falando, você vai lembrar do que o César falou, do problema que a Caroline passou na vida dela. Por isso, antes de fazer uma tatuagem, pense 2 vezes. Eu queria agradecer muito o César, você parou tudo para vir ao nosso programa. Caroline, muito obrigado que você veio também falar a sua vida para a gente. Desde o primeiro programa, eu digo que o importante é ter qualidade de vida. E para mim, qualidade de vida é exercitar o corpo, estar bem com você mesmo e aproveitar bons momentos em família. Pensando nisso, eu trouxe aqui para o palco um grande colaborador do E aí, doutor. Sabe quem é? Ivan Santos! Atitude, doutor! Ivan! Que alegria, que alegria! Sempre é um grande prazer ter você aqui hoje, E essa viu? energia que tu tem? Essa energia pega fogo, e Ivan! Essa energia que eu trouxe, olha a galera, nossa, jovem hoje, que é isso? diferente. Adolescente. Sabe por quê? Esse Não. quadro é um sucesso tão grande que as crianças, adolescentes, adultos, todo mundo dança. Que é isso aí? É isso aí. E eu queria dar uma dica. Posso? Pode, lógico. Eu queria mostrar o que é errado e o que é certo. Pode Uma falar. dica apenas. Chega aí, Andressa, e chega aí, Natália. Vamos lá. O alongamento, onde se força a articulação, doutor. Quando você ultrapassa o joelho, aqui Entendi. está errado. Entendi. E aqui, quando você mantém em cima do pé, nós estamos certo. A coluna alongada e o sorriso no rosto. Essa é a dica de hoje. Beleza. É dançar com saúde. Obrigado. Vamos Agora, dançar da Mari Salles, que é o sucesso teen do momento. É mesmo? Hoje eu quero ver se tu tem coragem. Deixa comigo. Então solta Vambora. o som, DJ. É Vamos isso lá. aí. Vamos lá. É 5, 6, 7, 8. É isso aí, doutor Antônio. Bora. E agora, vamos lá. E 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6. E agora eu quero ver a palminha. Vamos. Muito bom, doutor. Muito bom, meu querido. Obrigado, Ivan. Vou te falar, viu? Olha que delícia, hein? Olha, gostoso, não é? Eu tô ficando cada vez melhor aqui, viu? Com certeza. Também com você do meu lado, meu Essa amigo. energia, meu querido, bacana é se arriscar, soltar o corpo e ser feliz com saúde, né, E doutor? vocês de casa façam isso também, que já é fácil e não tem desculpa, hein? Prazer, queridão. Aê, obrigado. Até a próxima. Um beijo, Brasil, e atitude. Quero agradecer a todos vocês que participaram do programa hoje e a você que ficou esta tarde conosco. A partir de agora, vocês todos já sabem, pense bem antes de fazer uma tatuagem. Mais doloroso do que fazer a tatuagem é removê-la. Se você tem filhos adolescentes, não deixe de ter uma conversa franca com eles. Informação é o melhor remédio. Se quiser saber mais, acesse r7.com/doutor. Participe também do nosso clube de assinatura para receber dicas de saúde e qualidade de vida. Envie DR para 22030. Semana que vem, a gente se vê aqui no E aí, doutor. Até lá!